Olá, vamos falar nesse vídeo sobre uma obra do Karl Marx chamada Crítica da Economia Política. Nessa obra, Marx destaca dois capítulos que ele fala de trabalho estranhado, que é a mesma coisa de trabalho alienado, e também da crítica à dialética de Hegel. Os manuscritos econômicos e filosóficos de Marx são uma obra que ela foi produzida exatamente como um tipo de fichamento que Marx prepara para futuramente construir toda a sua teoria. Mas nesses manuscritos já se encontram vários aspectos importantes do pensamento de Karl Marx. Nesse manuscrito também, Marx utiliza da sua metodologia dialética. Nós já sabemos que Marx foi aluno do Hegel. O Hegel era um teórico idealista que fez uma abordagem fenomenológica da sociedade a partir do idealismo dialético e construiu uma abordagem importante para futuras análises. O que é que Marx faz? Marx considera a obra do Hegel, considera o pensamento do Hegel como importante do ponto de vista da dialética, mas ele nega a parte idealista, porque a parte idealista é a parte que naturaliza, por exemplo, as contradições sociais, que considera o conhecimento como já fruto da consciência do indivíduo, que vai estar presente e modificando a sociedade. Marx vai considerar, inclusive, com aquela frase, não é a consciência que faz o ser social, mas o ser social que faz a consciência, ou seja, é o contexto social que faz a consciência. Bem, na obra de Marx, que ele trata do trabalho estranhado, Marx faz questão exatamente de construir uma abordagem que vai realizar uma crítica à economia clássica, à economia política que vem de Adam Smith, por exemplo, e David Ricardo. Então, no trabalho estranhado, Marx vai mostrar exatamente, a partir da discussão sobre a propriedade, como esse conceito de propriedade pensado pelos economistas clássicos é insuficiente para explicar a sociedade e suas contradições, ou seja, só legitimam as suas contradições. O que é um trabalho estranhado? Marx vai mostrar o seguinte: o trabalhador no sistema capitalista, ele praticamente passa a uma condição de não humano, de uma máquina. Ele é estranhado, primeiro por quê? Porque o trabalhador, ele só tem como propriedade, podemos dizer, a sua força de trabalho. E essa força de trabalho ela é submetida ao mercado, de acordo com a lógica dos capitalistas, dos donos dos meios de produção. Então, à medida que o trabalhador ele vende sua força de trabalho, ele se coloca numa situação de estranhamento e de escravidão. Estranhamento porque, além de não ser dono dos meios de produção, ele também passa a não ser dono, inclusive, de si mesmo e de sua força de trabalho, porque essa força de trabalho vira uma mercadoria. Ele próprio vira uma mercadoria. Então, Marx faz uma crítica a essa economia clássica, mostrando exatamente o lado desumano, desumanizador dessa perspectiva clássica, quando nega o ser humano, o trabalhador, como um ser humano. O trabalhador que passa exatamente a despender as suas energias, seus músculos, seu cérebro, seu tempo, e no processo de produção ele não é dono de nada. Inclusive, em função das condições que ele é submetido, ele passa a ter uma vida limitada, uma vida curta, porque ele despende muita energia, ele não recebe o suficiente para se manter, então seu salário não dá conta exatamente para ele viver mais tempo e viver com dignidade. Daí as doenças, daí os diversos problemas. Então Marx faz uma abordagem muito interessante sobre o trabalho estranhado, na relação com a propriedade, na lógica dos capitalistas, e ele vai fazer uma crítica a essa perspectiva
dos clássicos da economia política. Bom, esses apontamentos é exatamente para auxiliar numa percepção crítica quando vocês forem fazer a leitura sobre o trabalho estranhado em relação com a propriedade privada, quando Marx escreve isso nos manuscritos econômicos e filosóficos de 1848. Pois bem, até a próxima.